Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos falando sobre a reação do comando das Forças Armadas Ucranianas diante do intenso avanço russo. No centro dessa história está o comandante das Forças Armadas Ucranianas, o general Oleksandr Syrsky, que hoje, quinta-feira, deu a ordem para reforçar as defesas na região de Donetsk, no leste do país. Essa medida foi tomada logo depois de as forças de Kiev anunciarem que retiraram suas tropas da cidade de Vuhledar. Muita gente achava que a intervenção de Kiev em Kursk iria frear o avanço russo, mas até agora isso não aconteceu. O general Syrsky mencionou nas redes sociais que estava trabalhando em um dos setores mais quentes da frente com a 25ª Brigada Aerotransportada Shishirlev. Ele não deu muitos detalhes sobre a localização exata, mas a gente sabe que essa brigada está operando na frente de Pokrovsk, numa área que tem sido alvo de intensos ataques russos. Segundo ele, durante essa visita à brigada foram tomadas várias decisões importantes para fortalecer a estabilidade e a eficácia da defesa ucraniana. Hoje, finalmente, o comandante militar ucraniano falou oficialmente sobre a retirada de tropas na cidade de Vuhledar. O comando militar do leste da Ucrânia disse que a ordem foi dada para evitar que suas tropas fossem cercadas pelos russos e, ao mesmo tempo, para preservar a vida dos soldados e do equipamento militar. Como nós sabemos, Putin já afirmou que o objetivo principal de Moscou é tomar o controle total das regiões de Donetsk e Luhansk. E o que a gente está vendo é justamente isso. Os russos avançando para o oeste em pontos-chave ao longo de cerca de 150 quilômetros de frente na região de Donetsk, com a cidade de Pokrovsk sendo um alvo estratégico importante por ser um grande centro logístico. Só para vocês terem uma ideia da intensidade dos combates, o relatório diário do Estado-Maior ucraniano sobre a situação no campo de batalha relatou 142 confrontos em apenas um dia. A maior parte dessas batalhas ocorreu na frente de Pokrovsk, com 29 embates relatados, e na frente de Kurakov, onde aconteceram outros 27 confrontos. Bom, gente, mudando de assunto, hoje o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, afirmou que a atual confrontação entre a Rússia e o Ocidente por causa da guerra na Ucrânia não tem paralelo na história. Bom, nós sabemos que comparações com a crise dos mísseis de Cuba em 1962 já foram feitas por vários diplomatas russos e até eu mesmo já fiz essa comparação aqui no canal. Naquela ocasião, as duas maiores potências da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, chegaram perigosamente perto de um conflito nuclear depois que Moscou instalou mísseis secretamente em Cuba. Mas dessa vez, segundo Ryabkov, o que está acontecendo não tem análogos no passado. Ele deixou claro que estamos entrando em um território militar e político inexplorado e que o risco de um erro pode desencadear um desastre de proporções inimagináveis. Gente, pensem no que isso significa. As tensões já estão tão altas que qualquer erro de cálculo ou decisão precipitada pode ter consequências devastadoras. Ryabkov destacou que o perigo de um confronto armado entre potências nucleares, como a Rússia e os Estados Unidos, não pode ser subestimado. Ele também levantou uma questão importante. Será que o Ocidente realmente é capaz de avaliar de forma sensata as consequências do curso que está tomando? Bom, nos últimos meses, Moscou tem alertado repetidas vezes os Estados Unidos e seus aliados, afirmando que permitir que a Ucrânia ataque o território russo com mísseis ocidentais seria considerado uma escalada maior. E nós sabemos que essa questão é um ponto central para o desenrolar do conflito. Zelensky tem insistido com seus aliados para que liberem o uso de mísseis ocidentais de longo alcance, como os ataques MS americanos, que permitiriam à Ucrânia atingir alvos em território russo e assim limitar a capacidade de Moscou de lançar ataques. Porém, gente, isso seria um divisor de águas na guerra. Putin, em 12 de setembro, disse que se os países da OTAN, os Estados Unidos e as nações europeias permitirem que a Ucrânia realize esses ataques, seria considerado uma participação direta no conflito. Além disso, Putin já fez mudanças na doutrina nuclear da Rússia, abaixando o sarrafo para o uso de armas nucleares em resposta a situações que ele considera ameaçadoras à integridade territorial do país. Já Zelensky, por outro lado, está pressionando o Ocidente para que ele ignore as chamadas linhas vermelhas impostas por Moscou. E aliados ocidentais que estão começando a sugerir que realmente os Estados Unidos façam justamente isso. Mas para a Rússia, o maior poder nuclear do mundo, essa ideia é vista como uma insensatez perigosa. E aí, gente, o que vocês acham? Será que Putin tem razão ou suas falas não passam de bravatas?
Enquanto tudo isso, na noite passada, as forças russas lançaram um grande ataque de drones que atingiu 15 regiões ucranianas, causando danos à infraestrutura energética e a diversos edifícios. O ataque, segundo as autoridades ucranianas, foi bem massivo. A Força Aérea da Ucrânia relatou ter derrubado 78 dos 105 drones russos que participaram da ofensiva, enquanto outros 23 teriam sido impactados por interferências eletrônicas ativas. Os danos foram severos, especialmente nas linhas de transmissão de energia e equipamentos de subestações nas regiões de Kiev, Odessa e Ivano-Frankivsk. Isso, resultou em corte de energia e interrupção temporária dos serviços ferroviários na região sul de Odessa. O governador regional de Odessa, Ole Kiper, informou que mais de 3.000 consumidores tiveram eletricidade restaurada, mas cerca de 2.000 pessoas ainda permaneciam sem energia. Em Kiev e seus arredores, cerca de 15 drones foram abatidos durante um alerta aéreo que durou mais de 5 horas. Outras regiões centrais, como Poltava, Cherkasy e Kirovohrad, também reportaram pequenos danos. Já a defesa russa, por outro lado, conforme relatado pela agência estatal TASS, afirmou que esses ataques têm como objetivo atingir instalações energéticas que alimentam as operações das forças armadas ucranianas. Do lado ucraniano, esses ataques frequentes têm levado Kiev a pedir repetidas vezes aos seus aliados que retirem as restrições ao uso de armas ocidentais de longo alcance para que a Ucrânia possa atingir mais profundamente o território russo e, segundo eles, reduzir a capacidade de Moscou de lançar novos ataques. Agora, do outro lado, o exército ucraniano anunciou nesta quinta que usou mísseis balísticos ATACMS fornecidos pelos Estados Unidos para atacar uma estação de radar russa. Esse radar, identificado como Nebo-M, é usado pela Rússia para detectar, rastrear e interceptar alvos balísticos. Embora o local e o momento exato do ataque não tenham sido divulgados, a Ucrânia deixou claro que busca enfraquecer a capacidade de detecção da Rússia para aumentar a eficácia de suas próprias operações. Mas não foram apenas drones que atingiram a Ucrânia. A cidade de Kharkiv, que como sabemos é a segunda maior da Ucrânia, foi alvo de mais um ataque devastador na última quarta-feira à noite, quando uma bomba guiada russa atingiu um prédio residencial de 5 andares, causando incêndios e ferindo pelo menos 10 pessoas. Esse ataque é apenas mais um em uma série de bombardeios que Kharkiv vem enfrentando desde o início da guerra. Zelensky, como tem feito constantemente, aproveitou o momento para destacar a necessidade urgente de mais apoio do Ocidente. Segundo ele, para parar esses ataques russos, a Ucrânia precisa de ajuda suficiente e decisiva dos parceiros internacionais. E ele fez um paralelo com os ataques do Irã contra Israel, dizendo que, sempre que ocorre um ataque no Oriente Médio, a coalizão internacional age rapidamente em conjunto para ajudar seus aliados. Ele deixou claro que cada líder no Ocidente sabe o que precisa ser feito e que a chave agora é tomar decisões rápidas e resolutas. O governador da região de Kharkiv, Olesy Nerubov, deu mais detalhes sobre o ataque. Segundo ele, a bomba atingiu entre o 3º e o 4º andar de um prédio do distrito de Saltívka, destruindo vários andares. As equipes de resgate estão realizando buscas apartamento por apartamento, já que há a possibilidade de pessoas estarem presas sobre os escombros. Imagens que circulam nas redes sociais mostram carros em chamas fora do edifício enquanto bombeiros tentam atravessar os escombros e a fumaça para entrar no prédio e controlar os incêndios. Além disso, o prefeito de Kharkiv, Igor Terekov, confirmou que, além das 10 pessoas feridas, 2 distritos da cidade foram atingidos por bombas guiadas russas. É importante lembrar, que Kharkiv está localizada a apenas 30 quilômetros da fronteira russa, o que acaba tornando ela um alvo frequente das forças de Moscou. Bom, dando um pulinho na Ásia, vamos falar das críticas feitas por Kim Yong-jun, a influente irmã de Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte. Ela não poupou palavras para atacar o desfile militar realizado em Seul durante o Dia das Forças Armadas da Coreia do Sul e classificou esse desfile como um show de palhaços em uma declaração veiculada pela mídia estatal norte-coreana, a KCNA. Kim Yong-jun também minimizou as capacidades militares exibidas no evento e criticou o sobrevoo de um bombardeiro B-1B dos Estados Unidos que participou do desfile na terça-feira. Um detalhe que chamou a atenção foi o comentário dela sobre o míssil Ryumun-5, uma arma de última geração exibida pela Coreia do Sul capaz de transportar uma ogiva de 8 toneladas. Segundo Kim, essa arma, apesar de impressionante,
é inutilmente volumosa e não justifica as ameaças de Seul. É importante lembrar que o desfile não foi apenas uma exibição de força, mas também uma clara mensagem à Coreia do Norte. Autoridades militares sul-coreanas afirmaram que o evento foi projetado para destacar o poderio militar de Seul, funcionando como uma dissuasão contra as constantes demonstrações de força de Pyongyang, que frequentemente organiza desfiles com mísseis balísticos intercontinentais e outras armas poderosas. Antes do desfile, o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol fez um discurso contundente afirmando que se Pyongyang decidir usar suas armas nucleares, será o fim do regime norte-coreano. No desfile em Seul, cerca de 5.300 soldados participaram, acompanhados de 340 tipos de equipamentos militares e sobrevoos de aeronaves, incluindo o bombardeiro B-1B mencionado por Kim Yong-jun. Além disso, um segundo desfile menor em escala ocorreu no centro da cidade, atraindo milhares de espectadores. Bom, gente, antes de terminar, vamos falar rapidamente sobre o posicionamento do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, diante do ataque iraniano, que Teherã classificou apenas como retaliação. O cenário diplomático vem se agitando, com movimentações na ONU e no G7. Houve uma troca de ideias entre as principais potências mundiais sobre como lidar com essa escalada, e o presidente Joe Biden participou de uma conversa com os líderes do G7 para discutir o que ele chamou de ataque inaceitável do Irã a Israel. A principal ideia discutida nesse encontro foi coordenar uma resposta, incluindo possíveis novas sanções contra o Irã, que, como sabemos, já está entre os países mais sancionados do mundo. A justificativa do G7 é que o Irã atacou Israel durante o conflito com o Hezbollah, e Israel, por sua vez, tem o direito de retaliar e se defender contra esse ataque unilateral. Existe, portanto, uma clara solidariedade a Israel, liderada pelos Estados Unidos. No entanto, meus amigos, o que chama a atenção aqui é a dificuldade do G7 e dos Estados Unidos de se fazerem ouvir de forma relevante nesse conflito. Enquanto o G7 tenta se manter influente, parece que as decisões no Oriente Médio seguem sem dar muita atenção ao grupo. Essa situação acaba ressaltando um ponto importante. Os Estados Unidos, apesar de todo o apoio financeiro e militar que fornece a Israel, têm tido pouco sucesso em mostrar a envergadura geopolítica na região. A verdade é que a posição americana está cada vez mais complicada, sem conseguir dialogar efetivamente com os países árabes, conter Israel e, ao mesmo tempo, lidar com o Irã, que tem sido seu inimigo histórico. Essa tentativa de ganhar força geopolítica no Oriente Médio parece que, até agora, tem sido mal sucedida. E os Estados Unidos têm sido levados pelos movimentos de Israel e, em algumas situações, vem sendo deixado falando sozinho. Não sei se vocês perceberam, gente, mas lentamente Israel está conseguindo arrastar os Estados Unidos para dentro desse conflito. Bom, no campo de batalha a situação também é bem intensa. Israel e o Hezbollah estão em confrontos pesados no sul do Líbano. Israel confirmou a morte de soldados de elite liderando a invasão, enquanto o Hezbollah afirmou ter destruído tanques e repelido avanços israelenses. O Domo de Ferro, o sistema de defesa de Israel, conseguiu abater a maioria dos mísseis iranianos, mas alguns ainda atingiram áreas que, segundo o Irã, foram alvos militares previamente escolhidos. O Domo de Ferro, o sistema de defesa de Israel, conseguiu abater a maioria dos mísseis iranianos, mas alguns ainda atingiram áreas que, segundo o Irã, foram alvos militares previamente escolhidos. Conforme falamos ontem, assim que o Irã disparou seus mísseis balísticos, eles avisaram os Estados Unidos. Outro ponto de tensão foi a decisão de Israel de declarar o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, persona não grata, proibindo sua entrada no país. E isso aconteceu porque, segundo as autoridades israelenses, Guterres não condenou de forma clara os ataques iranianos, algo que ele acabou fazendo mais tarde. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.